Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui da nossa disciplina de design de interiores. Hoje nós vamos falar sobre a Gestalt aplicada em design de interiores, ok? Vamos lá, passar aqui para o próximo slide. Bom, aqui é um resumo do que nós vimos até o momento, né? Conceitos de design, aula de atuação, conceitos de design de interiores, perdão, área de atuação, matriz curricular dos cursos, regulamentação e um pouco de metodologia projetual de arquitetura, tá? Então vamos para a aula de hoje, que é Gestalt aplicada em design de interiores. Geralmente, quando nós olhamos para uma imagem como essa aqui, do artista Escher, a nossa mente tende a procurar padrões, a nossa mente tende a fugir dessa ilusão de ótica do que está para cima, do que está para baixo, do que está para a direita, do que está para a esquerda. É um padrão da nossa mente de tentar racionalizar essa imagem, de achar uma lógica em tudo que isso nos é mostrado, né? A intenção do artista é justamente de tentar burlar essa lógica, de tentar enganar a nossa mente com relação a essa imagem, né? Como essa última imagem aqui que eu estou mostrando desse magnífico artista Escher, ok? Então não há uma lógica nessa imagem, e a nossa mente fica perplexa ao visualizar isso, a gente fica tentando achar uma lógica nisso tudo. Tá? A Gestalt entra exatamente nesse estudo, tá? De ordenação das imagens. Né? A Gestalt se trata de uma teoria sobre os fenômenos relacionados à percepção. O que é que essa teoria acredita? Ela acredita que o que acontece no cérebro não é o mesmo que ocorre na retina. Ou seja, a primeira sensação que ocorre já é de forma global e unificada. Ela ocorre por extensão. O ser humano não vê partes isoladas, as partes são inseparáveis do todo. Né? Como essa imagem aqui, mais uma vez, a gente tenta achar um padrão. O que é que a gente está vendo aí nessa imagem? Né? A gente está vendo uma moça, a gente está vendo uma velha, a gente tenta organizar, a gente não vê nada isolado. Como se você olhasse, por exemplo, para um automóvel. Tá? Você não vê as partes isoladas do automóvel, você não vê o motor, você não vê só as rodas, só as engrenagens, você vê o carro como um todo. Tá? Isso é Gestalt, a gente tende a ver as coisas de forma agrupada. Tá? A Gestalt ela nos apresenta aí algumas leis, tá? Que são elas: semelhança, proximidade, continuidade, alta pregnância, baixa pregnância, fechamento, segregação, unificação, unidade e figura fundo. Nós vamos ver aqui alguns exemplos relacionados aí até a lei número 8, tá? Nós vamos ver a número 9 aplicada em design de interiores, ok? Bom, antes de passar para o próximo slide, você já tem uma ideia do que vocês vão encontrar, porque acredito que vocês já devem ter visto sobre o assunto da Gestalt relacionado ao design de produto ou a criação de identidade visual, né? Criação de logotipos, como a gente vê em alguns casos aí, no exemplo da alta pregnância, no símbolo da Carrefour, no símbolo da Unilever e no símbolo da WWF, que é esse urso panda, logo aí embaixo, tá? Vamos ver. A primeira lei, a lei da semelhança, tá? Ela dita que os objetos similares se agruparão entre si. Na imagem abaixo, a maioria das pessoas enxergam colunas de quadrados e colunas de círculos, de tal forma que poucas pessoas vão associar isto com uma linha horizontal, onde quadrados e círculos se intercalam. Tá? No design de produtos, a gente pode dar como exemplo, um exemplo clássico, são os controles remotos de televisão, tá? de games, dos consoles de games, enfim. São distribuídos dessa forma. Eu não vou mostrar aqui nessa aula exemplos de design de produtos. Nós vamos direto para design de interiores. Antes disso, vou voltar aqui um slide, porque eu lembrei que ah, essas três primeiras leis aí, semelhança, proximidade e continuidade, elas são essenciais, tá, para a formação de todas as outras leis, as restantes, né? As leis que restam aí, no caso, a pregnância, fechamento, segregação e unificação, ok?
Então, e antes disso também é bom lembrar, nós vamos ver alguns ambientes logo a seguir. É quase que impossível você ver apenas uma dessas leis, tá, na composição de uma imagem, ok? Elas acontecem simultaneamente. Vamos lá. Então, nós temos aqui elementos colocados próximos uns dos outros, né? Aí você já tem aí a proximidade, tá, acontecendo aqui na lei da semelhança, tá, que vão se agrupar, tá? Então, os elementos similares tendem a se agrupar e formar padrões. É isso que a nossa mente vai verificar. Como, por exemplo, aqui na organização dessas estantes. Tá? Lá embaixo no texto diz: semelhança. Elementos diferentes entre si tendem a ser vistos como semelhantes e harmoniosos entre si, quando agrupados próximos uns aos outros. Nós temos aí composição de quadros na parede, objetos na estante, tá? Então, uma das formas de fazer com que estes objetos se tornem semelhantes entre si é através da cor, é através da textura, é através do volume, tá? Que é o caso que nós vemos aqui na imagem da esquerda. Então, a tendência da nossa mente é ver esses objetos, tá, como grupos. Você não chega a contar exatamente quantos livros tem aqui. Você vê um pequeno agrupamento de objetos, tá? São semelhantes. É o que acontece aqui nos itens distribuídos nessa estante aqui na imagem da direita. Isso acontece não só com os livros, mas com os objetos decorativos, com essas caixas na base, tá? Como esses elementos nessa tonalidade meio verde, meio azulado, e aqui os objetos brancos aqui em cima. O mesmo acontece com os quadros. Eles são vistos também como objetos semelhantes por conta da proximidade. São vistos como uma totalidade, um grupo de objetos semelhantes próximos uns aos outros. Então, cria-se uma composição visual onde a sua mente é direcionada para esse determinado grupo, ok? Bom, passaremos agora para próxima lei, o de proximidade. Na lei da proximidade, os elementos próximos tendem a se agrupar, constituindo uma unidade. Estes elementos vão parecer mais próximos e unificados quanto menor for a distância entre eles. Você nota 16 quadrados ou os 4 grupos de quadrados na imagem abaixo. Tá? É o mesmo que acontece na imagem anterior de semelhança. Os objetos estão colocados próximos uns aos outros e você tende a ver como uma unidade. Tá? Os objetos aqui eu tenho 4 grupos de quadrados. Você não vê isoladamente a quantidade total, você vê apenas pequenos grupos. Tá? Um grupo com 4, um grupo com 6, um grupo com 3 e outro grupo com 3. Tá? A proximidade ela é uma excelente ferramenta na organização de elementos decorativos no ambiente, tá? Pois o cérebro humano tem a capacidade de agrupar em conjuntos coesos de unidades. Ok? Como a gente vê nessa estante aí, os elementos qualificados como os mais próximos uns dos outros. Exemplo, estantes, racks, prateleiras, lustres. Tá? Esse é um belo exemplo onde nós temos aqui elementos iguais, elementos semelhantes, dispostos de maneira harmoniosa. Né? A gente não, apesar de ter 3 garrafas aqui, a gente vê como um grupo, outro grupo aqui, né? Um grupo de caixas aqui embaixo, um grupo de livros. Tá? Então esses objetos são dispostos de forma a criar essa sensação de agrupamento. Né? Semelhança e proximidade tem essa intenção de criar agrupamentos. Né? Mesmo eu posso dizer aqui para esses quadros na parede e até para o capitonê aqui desse assento, né, da parte da parede. São diversos pontos distribuídos de forma harmoniosa. Com um lustre também, com essa luminária aqui de teto, pendente. Né, nós estamos vendo aí 3 lustres, mas aí nós temos a tendência de ver isso tudo como um agrupamento. E isso aqui tende também a organizar o espaço de forma a se criar uma setorização. Tá? Mais aí alguns elementos relacionados à proximidade, como o grupo de almofadas, por exemplo. Esses quadros
São quadros com complementares, você não consegue colocar um quadro apenas, tá? Mas o mesmo acontece aqui, nessa estante na parede, que na verdade essa estante é um aproveitamento das colunas de madeira, onde você tem vasos colocados em duplas, quadros próximos, aliás, semelhantes uns aos outros, né, com molduras, com desenhos iguais, jogo de vasos aqui no nicho acima das plantas. Então você cria uma unidade no projeto quando você bota objetos semelhantes ou iguais, próximos uns aos outros, criando assim uma sensação de agrupamento. O mesmo você pode falar da luminária e dos objetos dispostos aqui em cima dessa mesa de centro, tá? Além das almofadas no sofá, como eu já falei para vocês. Tá? A continuidade é a lei da Gestalt a respeito da fluidez de uma composição. Se os elementos de uma composição conseguem ter uma harmonia do início ao fim, sem interrupções, podemos dizer que ela possui uma boa continuidade. Tá? É movimento. Esse é o, essa é a lei que vai criar um dinamismo no projeto de interiores. Tá? Essa continuidade ela pode ser colocada pode ser vista, por exemplo, nos materiais, como por exemplo aqui nesse papel de parede, tá? Na harmonia na definição do mobiliário, você observa aqui que todas as prateleiras, os nichos, esse próprio móvel aqui de sala, eles são mais horizontais. Então você consegue ter um direcionamento, como se tivesse uma continuidade dessa sala aqui, apontando para outro ambiente. Perceba aqui, ó, agrupamento de livros, proximidade aqui entre esses dois elementos, ok? Elementos diferentes aqui, porém são esculturas próximas. A organização dos objetos aqui na mesa, tá? Então são dispostos de forma a ter proximidade, a ter semelhança, já falando até das outras leis que foram vistas anteriormente. Tá? Para vocês perceberem que nós conseguimos ver todas de forma simultânea no ambiente. Tá? Aqui nós temos aqui, ó, esse tipo de luminária aqui em LED, criando uma sensação de continuidade da parede com o forro. Aqui na imagem da direita nós temos uma bancada, tá, em concreto que serve para unir dois ambientes, serve tanto para a cozinha quanto para a sala. Esse é um recurso muito utilizado em apartamentos pequenos, tá? Para vocês terem uma ideia de que há uma continuidade no padrão do material que foi escolhido. Isso dá unidade ao projeto, tá? E atende a essa lei aí de continuidade. Vocês estão percebendo que ele faz a integração dos ambientes. Tá? É um ótimo recurso para a integração de ambiente, a lei da continuidade. Tá? O espelho é um elemento também que amplia essa possibilidade de continuidade. Tá? Vocês observem o revestimento 3D colocado aqui na parede, parece que ele se expande com esse espelho. Tá? Já adiantando, o desenho de forro, né, ele também serve para criar uma outra sensação que eu vou falar mais à frente para vocês, que é o fechamento, bem como essa mesa à disposição aqui das cadeiras. Tá? Então percebam aí, né, a semelhança entre todos os objetos para que se criar um padrão. Tá? Um exemplo bem interessante de continuidade é a piscina de borda infinita. Dá aquela sensação justamente de que não tem fim aí essa piscina. Parece que ela se mistura com o mar. Tá? Bom, a pregnância é uma lei da Gestalt que faz uso de todas as outras. Tá? Ela é a lei da simplicidade, ou seja, ela dita que objetos em um ambiente são vistos de forma mais simples possível. Desta forma, quanto mais simples, mais facilmente é assimilada. Tá? Vejamos exemplos abaixo. Tá? Nós temos vários círculos em vez de uma forma complexa. Nós temos a forma simples e a forma complexa. A forma simples é o que você observa. Então, na lei da pregnância, a organização mais simples, mais fácil de ser entendida,
o ambiente ele é considerado como uma, uma pregnância alta, né? E quando você tem uma forma complexa na organização, você tem um objeto com baixa pregnância, né? Então, o objeto ele vai ter pregnância, ou o ambiente vai ter pregnância, dependendo de como ele foi organizado com as leis anteriores, né? Proximidade, continuidade, semelhança, tá? Vejamos alguns exemplos aqui, inicialmente na área do urbanismo, tá? Você observa que locais turísticos, onde tem pontos turísticos, esses elementos se destacam na área de entorno. Você não vê, como aqui no caso da Torre Eiffel, tá? Na, na área de entorno que eu falo, nas proximidades, nenhum outro equipamento urbano que entre em conflito com ele. Então ele se destaca, você consegue ver, você entende que não há dificuldade para reconhecer esse objeto, tá? Na paisagem urbana, bem como a, a London Bridge aqui é algo que se destaca e você não tem imóveis, construções ah, ao redor, na área de entorno, tá? Que o tirem do campo visual do observador, tá? Aqui é um exemplo de alta, média e baixa pregnância na escrita, né? Você observa aqui, alta pregnância está relacionada exatamente com a clareza aí, no caso da escrita, da tipografia, à medida que eu vou colocando uma forma mais complexa, né? Vai dificultando a leitura. Então, essa dificuldade da leitura, que vocês vão ver também isso influencia no ambiente, é que me dá a baixa pregnância, tá? Por exemplo, essa imagem aqui de um morro no Rio de Janeiro, de algumas comunidades, é tida como dentro desse ambiente urbano, um ambiente desorganizado. E por conta disso, um ambiente de baixa pregnância, tá? Mas, se você olhar por esse outro lado, na ilha de Santorini, na Grécia, tá? Você também tem um, uma imagem de baixa pregnância, pela proximidade de todos os objetos, porém não tão semelhantes assim, dispostos de forma aleatória, assim como no exemplo aqui das comunidades, tá? Porém, você sabe que você tem mais qualidade nesses produtos, né? No caso, as construções dispostas aí no ambiente. Então fica a pergunta, então, a baixa pregnância quer dizer desorganização? Então, se eu vou evitar fazer um projeto com baixa pregnância, né? Vamos ver isso mais adiante. Nem sempre a baixa pregnância quer dizer desorganização. Por exemplo, aqui eu tenho um ambiente de alta pregnância, tá? Porque tem simplicidade de leitura, você consegue interpretar rapidamente de que forma ele está ordenado, tá? Onde é que tem simetria, tá? Padronização de cores, vocês vão ver mais na frente duas outras leis, unidade, unificação, que tem a ver com essa identidade visual do projeto, no padrão de cores e textura principalmente, tá? Você vê que tem equilíbrio, né? Você tem elementos semelhantes, tá? Você não tem nenhum elemento de destaque aqui, de segregação, que é uma outra lei que você vai ver mais adiante. Está tudo bem harmonioso com relação aos padrões que foram colocados aqui. Porém, nessa outra imagem aqui, né, à primeira vista parece desorganizado, né? Você tem um impacto maior quando você olha para essa foto, né? Esse é um projeto que tem baixa pregnância, tá? Esse é um projeto do arquiteto Sig Bergamin, um dos mais renomados arquitetos que atuam no Brasil nessa área de design de interiores. Porém, quando a gente começa a olhar com mais atenção para essa imagem, nós observamos, por exemplo, com esse quadro aqui ao meio, eu crio uma simetria, tá? Eu tenho uma estante de vidro desse lado, outra estante desse lado, tá? Eu tenho proximidade entre os elementos, eu tenho semelhança, né? Eu tenho proximidade criando aí um padrão, tá? Um padrão amarelo, um padrão mais para o verde, né? Eu tenho padrão de formas, tá? Então tenho semelhança nessas formas, ok? Olha a simetria. Se eu passasse uma linha
aqui no meio desse quadro eu teria aqui praticamente uma simetria aqui com relação a essas poltronas, tá? A baixa pregnância aqui se dá pelo uso exacerbado das cores. Porém, a baixa pregnância nem sempre é sinônimo de desorganização e de um projeto, digamos assim, inferior esteticamente. Como a gente pode ver, ele é proposital, mas ele apresenta o uso das leis da Gestalt. Tá? Esse é um outro exemplo do mesmo arquiteto, Sig Bergamin. Eu estou colocando projeto de baixa pregnância, um exemplo do Sig Bergamin, porque ele trabalha dessa forma. Tá? Então ele usa muitas cores, muitas texturas, diferentes materiais. Ele cria um ambiente visualmente carregado muito forte, porém não é um ambiente de baixa qualidade com relação ao projeto, ok? Você observa aí, ó, proximidade, semelhança, tá? Vamos ver aqui outra imagem, mais uma imagem do arquiteto Sig Bergamin, tá? Uma imagem carregada, muitos elementos diferentes, tá? Isso aqui não está com a pregnância tão baixa quanto esse primeiro, tá? Já tem um pouco mais de organização, vocês já observam um pouco mais de padronização, né? Uma continuidade no padrão aqui dessa parede, ok? Elementos semelhantes, como essas almofadas, né? Elementos próximos, muita proximidade aqui, esses elementos de proximidade e semelhança, praticamente, elas andam juntas, tá? Mais um projeto aqui, tá? Com essa exacerbação aí de elementos, ok? Entender as leis da Gestalt vai nos habilitar a entender melhor a composição de estilos diferentes de espaços. Que é a próxima aula. Tá? Projetos mais contemporâneos, né, eles tendem a, a utilizar bem mais, tá, de recursos da baixa pregnância, tá, que é o caso da lei da pregnância aí no Gestalt, perdão. Ok? Mas eu observo aqui, quantos hexágonos nós temos aqui nessa imagem? Aqui é um exemplo claro de pregnância, ou perdão, de proximidade, certo? Aqui eu tenho objetos semelhantes, com dimensões diferentes. Tá? Essa planta aqui é diferente da outra, porém eu crio a sensação de um agrupamento. Objetos semelhantes colocados próximos uns aos outros criam a sensação de um agrupamento, que é o caso aqui desse quadro. A pintura em degradê do ambiente, ela cria uma sensação de continuidade, como se fosse uma parede única aqui. Aqui, nesse balcão, nós temos novamente padrões de objetos, tá, colocados próximos aos outros. Então, a dica para organizar estantes, prateleiras, é fazer jogos de objetos semelhantes ou iguais, próximos uns aos outros, como aqui, que nós temos objetos iguais, variando apenas na textura. Tá? E aqui, a mesa com as cadeiras vai nos falar de uma outra lei, que é a lei do fechamento. Olha só, mais objetos próximos aos outros. Quantas lâmpadas tem aqui? A gente não para de imediato para contar quantas lâmpadas tem aqui, mas nós temos a sensação de um agrupamento. Então, nós temos aqui proximidade e semelhança. Tá? Esse projeto que eu lembro de quem o executou, esse aqui é do Maurício Arruda, do programa Decora. Tá? Também de baixa pregnância. Então, estou mostrando várias imagens de baixa pregnância para que ninguém fique com aquela ideia de que um projeto de baixa pregnância é um projeto inferior, tá? De menos recursos, enfim, esteticamente desinteressante. Pelo contrário, ele se torna bastante interessante exatamente pela quantidade de recursos utilizados, recursos estéticos diferentes. Mas se você parar para verificar, você vai ver sempre a organização dos objetos
com proximidade, tá? Semelhança, como você observa aqui, nessas estantes dos objetos dispostos nela, ok? Mais uma imagem de baixa pregnância, né? Cadeiras diferentes, tá? Sofá lilás, porém com as almofadas iguais. Ah, esses bancos aqui de centro, fazendo papel de mesinha de centro, quadros totalmente diferentes, luminárias. Parece que nada conversa com nada aqui nesse projeto, né? Porém, isso é o que compõe esse estilo específico que nós vamos ver daqui para na próxima aula, tá? Porém, esses quadros nós tendemos a ver como agrupamento, apesar de serem diferentes, tamanhos diferentes, tá? A mesma coisa com esse agrupamento de bancos aqui e esse agrupamento dessa área social aqui, tá? Exatamente essa imagem aqui, ela vem a ser o que nós vamos falar sobre o fechamento. É a lei da Gestalt que faz com que o nosso cérebro produza contornos que não existem. Por isso chamamos de fechamento sensorial da forma, tá? Como nós estamos vendo aqui, tá? Não tem um quadrado completo, porém eu tendo a visualizar isso aqui como um quadrado, tá? Esse é o quadrado que enxergamos, mas nós temos a tendência de ver esses contornos. Dessa forma, os elementos são agrupados. Os elementos são agrupados se eles parecem. Perdão, está errado aqui da forma como foi digitado. Dessa forma, os elementos são agrupados de forma a aparecerem como se completasse. Ou seja, nossa mente vê um objeto completo mesmo quando não há um. Perdão pelos erros de ortografia aqui, gente. Eu vou corrigir no material que eu irei passar para vocês, tá? Às vezes a gente vai dando Ctrl C também, né? O professor faz isso também, tá? De pesquisar o material e acaba esquecendo de fazer a revisão. Perdão, tá? O símbolo do Carrefour é um exemplo disso. Aqui nós estamos vendo aqui apenas no fundo branco, né? As imagens em preto, né? Eu tenho um C, tá? Mas quando isso está em azul e vermelho, né, normalmente a gente não enxerga de cara esse C, tá? Se você olhar com atenção, você vai observar que esse símbolo aqui, na verdade, está formando a letra C, tá? Bem como nessa imagem, né? Nesses pontinhos aqui dispersos, a tendência é o quê? Ver como se isso aí fosse o quê? Um cachorro. No ambiente, gente, isso é muito interessante de se notar na setorização, né? A disposição dos móveis, né? Principalmente com tapete, mas não obrigatoriamente com isso, tá? Ele pode sugerir aí que aqui é um espaço fechado, aqui é a sala, tá? Isso acontece com as estantes, isso acontece com o forro, né? O desenho do forro é criado para isso também, para setorizar o ambiente. Então, quando a gente fala de setorização de ambiente, né? Isso no loft, isso fica mais evidente. Nós temos aí o fechamento, tá? Aqui o tapete ele dá exatamente essa sensação, tá? De que eu estou fechando esse ambiente, um ambiente largo, né? Então, quando tem o mesmo piso, o tapete dá essa sensação de se criar uma setorização, ou seja, estou fechando. Aqui eu tenho continuidade também, né? Na disposição aqui desse rack da televisão, né? Você vê que eu estou projetista aqui, o arquiteto, design, enfim, não lembro a autoria agora, ele utilizou móveis, tá, numa escala mais horizontal, tá, e eles se complementam eles conversam entre si. Tá? Interessante ver aqui no rack também a disposição dos objetos. Mais uma vez eu tenho pequenos agrupamentos dispostos ao longo, tá, dessa superfície, tá? Duas esculturas aqui de cavalo, alguns livros, alguns vasos, quadros, tá? Algumas esculturas aqui, tanto nessa parte de baixo quanto nessa parte de cima da televisão. Tá? Proximidade, semelhança. Então aqui eu tenho proximidade, semelhança, nós temos aqui continuidade, fechamento, tá? E ele está organizado de forma que nós poderemos considerar aqui como um ambiente de alta pregnância, pela simplicidade, pela fácil compreensão. Tá? Mais uma vez, um ambiente aí simétrico, tá? Limpo, bem organizado, né? As fotografias dispostas aqui nesse aparador, também nós temos aí semelhança, agrupamento.
semelhança, proximidade. Então, nós temos aqui um fechamento, aqui no caso dessa área de estar, principalmente por conta do tapete, tá? E um elemento também de alta pregnância, mais um elemento de alta pregnância, onde eu tenho a sensação de que eu estou criando uma área em comum. Tá? Esse aqui é um fechamento simbólico que se dá aqui por essa moldura aqui tridimensional com esse revestimento. Estou fechando aqui, estou destacando aqui este sofá, tá? Essa chaise, melhor dizendo, com essas almofadas. Tá? Ambiente totalmente simétrico, a não ser pelo quadro, tá? Por essa vegetação aqui. Tá? Mas é um ambiente simétrico com a harmonia na disposição dos elementos. Né? Se eu passar uma linha no meio dessa parede de revestimento dourado aí, vou ter a mesma quantidade de almofadas para a esquerda, para a direita. Tá? A mesa de centro está exatamente na mesma distância entre as duas poltronas. Tá? Eu tenho esse agrupamento de objetos aqui semelhantes, próximos, semelhantes pela cor, não pela forma, criando esse pequeno agrupamento aqui. O que dá o desequilíbrio aqui nessa imagem é apenas essa revista para dar um pouco para quebrar um pouco dessa alta pregnância, que foi o que foi feito aqui com o quadro e com a planta. Tá? A segregação é bem interessante. A imagem anterior tem essa lei da segregação, também a lei do fechamento. Ela trata sobre a capacidade que nosso cérebro tem de diferenciar ou evidenciar objetos, ainda que sobrepostos. Isso se deve à variação de forma e estética que um elemento tem em comparação com o outro. Desse modo, os estímulos visuais de cada unidade também são diferentes. A segregação ocorre de várias maneiras: pontos, linhas, planos, volumes, sombras, brilhos, texturas, relevos, entre outras formas. Tá? A segregação, exatamente aqui, é essa parede que dá a sensação de fechamento, porque temos aqui uma padronização de cores e aqui tem algo que grita aos nossos olhos. Como, por exemplo, nessa sala, tá? Nós temos esses 3 bancos aqui, verde, amarelo e vermelho, que gritam aos nossos olhos. Fica parecendo assim que é um elemento que destoa dos demais, né? Aqui nós temos essa mesa em azul, porém, como ela está fechada, né? Esse fechamento aqui com essas poltronas, a tendência é que nós olhemos inicialmente aqui para esses 3 elementos. Tá? Então, geralmente, a segregação é quando você quer destacar algum elemento na sua decoração. Aqui, como por exemplo, nesse salão, onde esse banco, aqui, esse assento aqui, na verdade, em vermelho, ele grita aos nossos olhos, ele foge, tá, do normal, aí dessa identidade visual que foi projetada. Ok? Aqui, no caso, essa parede atrás da televisão com uma cor totalmente diferente do padrão que havia se estabelecido aqui nas outras paredes. Ela se destaca aos nossos olhos. Então, segregação é isso, é objeto, é cor, é textura, é algo que se destaca no meio aí da decoração, tá? Percebam aí, ó, objetos semelhantes, próximos. Tá? A unificação. Na lei da unificação, o objeto um objeto formado por várias unidades pode ser harmoniosamente simétrico ou não. Aqui a unificação está relacionada com um todo, tá? Com o espaço como um todo. Tá? Isso ocorre quando temos um peso igual de pregnância, proximidade, unidade e semelhança entre os objetos de um mesmo composto. Então, podemos dizer que há uma unificação perfeita. Tá? Nesses ambientes que nós temos visto aqui, nós temos a unificação, porque eu tenho um padrão aí de cores, de objetos, como nessa imagem aqui. Nós temos uma unificação aqui nesse objeto, tá? Porque nós temos aí exatamente texturas semelhantes, né, dos assentos, formas semelhantes, há uma unidade, que é o que a gente vai ver mais adiante também. Tá? Isso ocorre quando temos um peso igual de pregnância, proximidade, unidade e semelhança entre os objetos de um mesmo composto. Então podemos dizer que há uma unificação perfeita. A unificação pode ser definida pela igualdade ou equilíbrio
de estímulos em todos os elementos de uma determinada composição. Um exemplo comum de unificação são as mandalas. Elas usam em equilíbrio os princípios da semelhança e proximidade para criar composições simétricas e agradáveis. Tá? Então, tem os objetos diferentes, porém, eles estão criando uma única imagem. Tá? Foi aquele exemplo que eu dei no início da aula. Você não tende a ver um carro com as formas separadas. Elas estão juntas, apesar de serem diferentes, elas estão juntas para criar um objeto uniforme, para criar uma unificação. Tá? Como, por exemplo, aqui, desses quadradinhos, onde nós temos a tendência a ver como apenas um único quadrado. Tá? Mesmo apesar desses dois aqui da direita terem uma coloração cinza, eles estão em equilíbrio porque eles estão opostos, porém na diagonal. Então, posso dizer que há uma certa simetria aqui nesse objeto. Tá? Vejam só esse ambiente onde eu tenho simetria. Quando eu tenho simetria, é um bom exemplo. Então, quando eu tenho simetria, eu tenho alta pregnância, eu tenho uma unificação maior aí dos elementos que formam esse ambiente. Ok? Então, nós temos aí, tá? Nós temos uma boa pregnância, né? Uma alta pregnância pela facilidade de entendimento, né? O que facilita o entendimento é justamente a simetria, a intenção de simetria, tá? Mesmo que os objetos não sejam totalmente iguais de um lado como o outro, como por exemplo, se nós passarmos uma linha no meio desse quadro, ok? Eu vou ter elementos semelhantes aí na parede, as luminárias, tá? E os quadros são semelhantes. As esculturas são iguais, os quadros são semelhantes. As poltronas abaixo dos quadros são iguais, porém a textura diferente. Do lado direito nós temos uma mesa de canto, do lado esquerdo não tem, porém isso não quebra totalmente a simetria. Tá? Do lado esquerdo, em relação à mesa de centro, nós temos uma cadeira com tecido. Na cadeira do lado da direita também tem um tecido. São diferentes, porém a simetria continua. Tá? Então isso faz a unificação. A simetria cria pregnância, né? E essa pregnância se torna alta por conta da facilidade de leitura do projeto. Tá? Aliás, a simetria cria uma facilidade de leitura, e essa facilidade de leitura é que dá caráter de alta pregnância ao projeto. Isso independente do estilo. Tá? E aí nós podemos dizer que também nós temos aí um fechamento com relação a essa poltrona, essas duas poltronas e o sofá. Tá? Toda a composição dessa essa sensação de fechamento, a proximidade de todos os elementos, não só do tapete com relação às poltronas e sofás, mas a disposição dos quadros, dá a sensação de que a gente está fechando visualmente esse espaço nesse local específico aí, né? A gente não tem uma imagem maior do ambiente como um todo, mas na foto dá a sensação de que eu estou fechando esse espaço só nesse canto aí, ok? Tá? Mais um exemplo de unificação, onde eu tenho aí elementos com proximidade, com semelhança, tá? Inclusive nos uniformes, isso é muito importante na definição de design de interiores, né? Então, é um ambiente que, se nós dividirmos ao meio também, nós vamos ter uma sensação um pouco de simetria, né? Um pouco, porque a direita e a esquerda há uma pequena diferença na extensão da parede. Na parede da esquerda parece ser um pouco maior, né? A continuidade ali da pintura ou de papel de parede, não dá para saber agora. A parede da direita parece menor. Porém, nós temos dois quadros na parede da direita e também parece ter dois quadros aqui na parede da esquerda. Tá? Nós temos 5 espelhos aqui. Então, esse número ímpar garante mais ainda essa nossa simetria. Tá? Padrão aqui dos quadros. A diferença de piso, olha só, faz também essa criação de fechamento. Essa diferença de áreas aqui, ó, de cores, a cor mais escura aqui nesse forro, essa mais clara também cria a sensação de fechamento aí do ambiente. Tá? A textura da parede também cria uma continuidade. Tá? Então são muitos recursos que podem ser utilizados aí
no projeto, para que nossos olhos consigam identificá-los, e ah, essa identificação é que faz, às vezes, o que a gente considera de um projeto como belo, né? É interessante, né? Como eu falei no início da aula, a nossa mente tende a organizar o ambiente. E muitas vezes a pessoa, digamos assim, o cliente, ele não conhece essas leis da Gestalt. Porém, ele consegue instintivamente, né, intuitivamente, verificar essa ordem. Quando ele verifica essa ordem, ah, a tendência é a se achar um ambiente belo, agradável e harmonioso. Tá? Cabe ao arquiteto, ao designer de interiores, aplicar essas leis nos projetos, de forma que o uso delas se torne perceptível para o cliente, mas você sabe onde é que tem continuidade, onde é que tem segregação. Aqui nós não temos elemento de segregação, tá? Aqui nós não temos. Mas nós temos todos os outros aí, fechamento, proximidade, semelhança, pregnância, tá? Mas projetos como a unificação, tá? Difícil, né, no projeto com unificação você ter aí a segregação, não que não tenha, pode ter, mas quanto menos elementos de segregação, mais unificado o projeto é, tá? Você vai diminuindo a percepção de unificação quando você coloca elementos de segregação aí. E por consequência você vai criando ambiente com baixa pregnância, tá? Então, segregação tem a ver com ambiente também de baixa pregnância, tá? Cores, texturas, padrões, ok? A unidade ela é parecida com a unificação, porém na lei da unidade também é parecida com o fechamento, mas vamos tentar não confundir. Na lei da unidade mesmo, uma imagem abstrata pode ser entendida pela mente humana, pois preenchemos os espaços vazios instintivamente, como por exemplo no logotipo do WWF e do Johnny Walker, ou seja, um homem caminhando e um urso panda. Sobretudo, a lei da unidade é essencial na criação, pois se faz presente na organização e disposição dos elementos. Dessa forma permite composições originais e criativas a partir de unidades já existentes, tá? Na verdade, a unidade ela precede a lei do fechamento, porque é a unidade que cria o fechamento. Então, a disposição desses elementos é capaz de criar uma unidade, capaz de criar um conceito, entenda-se como unidade, como conceito, como algo legível. É a unidade que cria o fechamento, no caso aqui desses logotipos. Naquela imagem do cachorro que nós vimos, do dálmata, nós vimos em slides anteriores. Ali existe, antes de existir o fechamento, existe unidade na distribuição dos pontos. Tá? A unidade é que faz a leitura. A forma que esses elementos estão dispostos é que criam a leitura. Tá bom? Aqui a unidade, tá? Ela é colocada, eu coloquei como cores, texturas e formas tendem a criar uma sensação de uniformidade ao ambiente, tá? A unidade está aqui, na escolha das cores, ok? Na escolha dos objetos. Eu tenho objetos diferentes, tá? Materiais diferentes, porém as cores, no caso aqui, esse ambiente branco, ele está me criando essa unidade aí, ok? Ela é muito parecida com a unificação, tá? Não confundir, tá bom? Então, a organização dos objetos é que vai me dar a unidade, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho dois ambientes. Eu tenho uma área de estar, né? As pessoas vão sentar aqui, tem um tapete setorizando, e aqui eu tenho aqui uma área mais de relaxar. Uma poltrona um pouco mais larga, mais confortável, tá? Com um puff grande aqui. Quer dizer, eu tenho duas unidades, na verdade, né? A unidade ela setoriza também. Então tem aqui, tá? Eu tenho uma unidade aqui onde o preto predomina mais aqui, e aqui eu tenho outra unidade que o branco predomina mais, ok? Então, o que acontece? O projeto como um todo, ele tem unificação,
porque eu tenho o preto e o branco dominando aqui no ambiente, porém eles estão equilibrados com relação ao peso. Tá? Enquanto aqui o mais branco eu setorizo um ambiente, aqui o preto setoriza outro ambiente. Porém, eu não vou dizer que eu tenho, por conta disso, dessa cor preta predominar mais desse lado, que eu vou ter aqui um ambiente com segregação. Não, eles estão equilibrados. Então, esse equilíbrio está na disposição dos elementos que dá a unidade e que dá a unificação. Ok? Então, uma unidade com relação ao predomínio do preto, uma unidade com relação ao predomínio do branco e um ambiente totalmente unificado. Tá? Mais uma vez aqui, tenho pequenas unidades, que me faz eu ver como um todo. A unidade, ela também combina com proximidade e semelhança, e o ambiente unificado pela cor branca. Tá? Apesar de diferentes elementos, tem pequenas unidades aqui, né? Agrupamento, por exemplo, objetos próximos, semelhantes, né? Como o exemplo lá do cachorro, do dálmata, são objetos próximos, semelhantes, tá? Dispostos de forma a se criar um padrão. Isso dá unidade. Então, eu tenho aqui objetos próximos, semelhantes, criando uma unidade, criando um padrão, um agrupamento, que eu observo aqui em todo o ambiente. Tá? Uma unidade em relação a esse agrupamento de almofadas, que estão próximas, que são semelhantes, aqui também, aqui, nessas caixas, nos livros, tá? E uniforme, né? Com unificação no ambiente como um todo, porque eu tenho um pedrominho aí de branco e detalhes em pretos. Tá? Mais uma vez aqui, eu tenho elementos semelhantes, próximos, criando um padrão aqui. Então, o padrão aqui são linhas retas, nesse projeto que eu vejo nas esquadrias e nas luminárias. Então, isso me cria a unidade aqui nos objetos. E, de certa forma, essa predominância dessa unidade cria uma uniformidade. Essa uniformidade que eu falo é a unificação do projeto. Então, é um projeto de alta pregnância. Era isso, gente. Muito obrigado. Antes de finalizar, quero dizer que o próximo exercício que vocês vão fazer, já passando o exercício para vocês, tá? Está relacionado exatamente à análise de imagens, onde vocês vão encontrar essas leis da Gestalt. Tá? Vocês devem ter observado que eu dei uma especial atenção principalmente para salas, né? Sala de estar, alguns ambientes corporativos. Então, vocês vão escolher dentre os espaços que vocês colocaram no primeiro exercício, tá? De identificação das áreas de abrangência, né? Vocês vão, a escolha de vocês, escolher algumas imagens onde vocês encontram as leis da Gestalt, tá? Então vocês vão pegar os exercícios, as imagens que vocês mandaram, que cada um mandou, e nelas vocês vão fazer essa análise aí da Gestalt. Tá bom? Então, último recado aqui, aquele recado de praxe, tá? De todo youtuber. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe, dê o seu like e comente aí embaixo, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.